Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos. Por haver quórum regimental e sob a proteção de Deus, damos por aberta a presente sessão ordinária. Cumprimento a todos os vereadores mirins, convidados e especialmente agradecemos aos que assistem pela TVL e pela internet. Solicito aos vereadores mirins que digitem suas senhas para confirmar a presença em plenário. Convidamos a todos que puderem para, em posição de respeito, acompanharmos o hino nacional. Convido a vereadora mirim Emily da Silva para fazer o momento bíblico. E tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Colossenses capítulo 3, versículo 23. Convido a vereadora mirim Marcela Ávila de Farias para que possa fazer a leitura de um artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Fica instituída a Semana Nacional da Prevenção da Gravidez na Adolescência, a ser realizada anualmente na semana que incluir o dia 1º de fevereiro, com o objetivo de disseminar informações sobre medidas preventivas e educativas que contribuam para a redução da incidência da gravidez na adolescência. Solicita a primeira secretária para que faça a leitura da ata da 6ª Sessão Ordinária Mirim. Aos 17 dias do mês de maio do ano de 2021, às 9 horas, reuniram-se no plenário da Câmara Municipal de Blumenau os vereadores para a 6ª Sessão Ordinária do ano, sob a presidência da vereadora Mirim Laura Leite da Silva. Em seguida, a presidente Mirim informou que a presença dos vereadores Mirim se constataria na presente ata, estando ausentes os vereadores mirins Jennifer Rafaela Karnoski, Emily Cristina Bonetti, Isaac Ramos Loss, justificadamente. Constatando o número regimental de vereadores mirins, deu-se início à sessão com a execução do hino de Blumenau. A vereadora mirim Isabelle Thaís Berkenbrock fez a leitura do momento bíblico, enquanto o vereador mirim Ademir Klepaski Júnior fez a leitura de um artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente. A primeira secretária faz a leitura da ata da 5ª Sessão Ordinária, que foi aprovada por unanimidade. Pela ordem, todos os vereadores mirins presentes fizeram seus pronunciamentos. Na sequência, a presidente Mirim despachou as moções de pesar de número 1 e 3, conforme o requerimento pelos vereadores mirins autores. Foram colocados em discussão e votação os requerimentos de número 01/2021 a 07/2021, os quais foram aprovados, com exceção do requerimento número 6/2021, que foi retirado pela vereadora Mirim autora, por repetir o conteúdo do requerimento de número 03/2021. Foi discutida e votada a emenda do requerimento interno mirim número 01/2021, sendo aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, a presidente mirim deu por encerrada a presente sessão ordinária, convocando os vereadores mirins para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 31 de maio de 2021, às 15 horas, na Casa Legislativa. Os vereadores mirins que aprovam a presente ata permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovada. Justificaram a ausência nesta sessão ordinária os vereadores mirins Laura Leite da Silva. Passamos agora para os oradores inscritos no dia de hoje. Com a palavra, a vereadora mirim Jennifer Rafaela Karnoski, da Escola de Educação Básica Coronel Predo Cristiano Federsen, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a mesa diretora, colegas vereadores mirins e a quem nos acompanha pela TVL. A educação brasileira nunca foi uma das melhores, e os problemas enfrentados por ela são até considerados tabus. E como se não bastasse esse cenário, com a pandemia a evasão escolar aumentou e milhares de alunos não tiveram acesso aos conteúdos. O esforço para mudar esse conceito vem de ambas as partes, tanto dos professores quanto dos estudantes, mas os problemas da educação nacional não são novidades. O drama da educação brasileira remonta de tempos antigos. Realmente, a educação nunca foi uma das prioridades desse país. Não o foi nos tempos do Brasil colônia, em que a educação era destinada apenas para a elite local, nem agora quando o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, destaca o direito da criança à educação, assim como o direito à vida, saúde e alimentação. Antes, os filhos dos senhores de escravos e até mesmo a educação oferecida pelos jesuítas aos escravos e indígenas tinham o objetivo de catequizá-los, para melhor servir à igreja e à coroa portuguesa. Vide, por exemplo, que muitos jesuítas logo abandonaram as atividades educativas para se dedicarem exclusivamente ao tráfico negreiro. Pelo menos eram mais honestos do que travestidos de santos e, em nome de Deus, promoverem verdadeiras barbáries no tão jovem Brasil. A fratura da educação nacional ainda não foi curada. Ela perpassa a história e se prolonga até os nossos dias. Enquanto isso, países como os Estados Unidos tiveram a criação de suas universidades praticamente paralela ao nascimento da nação, pois sabiam os seus fundadores que sem ensino, sem educação, essa nação não se sustentaria. O Brasil só foi ter sua primeira universidade após 300 anos do seu nascimento oficial,
porque Portugal proibira que se criassem universidades no país. Apenas no século XX, com mais de um século de atraso em relação aos Estados Unidos, o Brasil foi universalizar a educação, fundamental, e diga-se de passagem ainda de modo bastante precário. Entra governo e sai governo, o assunto educação não passa de uma plataforma política, pois a educação no Brasil é uma mera conveniência política usada como um instrumento nas mãos dos parasitas nacionais, pois com sua irresponsabilidade condenam gerações inteiras a uma vida de subemprego, violência nas cidades, desigualdade social e tantos outros problemas relacionados com a falta de educação. E como se já não bastassem os presentes problemas, no dia 22 de abril o governo federal sancionou a Lei do Orçamento Anual, que cortou em 18% os recursos das universidades federais, um corte de mais de R$1 bilhão, fazendo com que as universidades não tenham verba para pagar as contas de água, luz, limpeza e segurança. Universidades federais como a do Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás e Brasília afirmaram que só tem verba para trabalhar até julho. Mais uma vez, a educação está sendo sabotada. Tentaram tributar os livros e agora cortam verbas das federais. A cada ano, a cada mês e a cada semana tentam deplorar ainda mais a nossa educação. Adoram dizer que nós jovens somos o futuro da nação. No entanto, não há uma preocupação real com o ensino que recebemos. Infelizmente, essa é a nossa realidade. E continuo me perguntando se algum dia isso irá mudar. Com licença. Vereadora, me concede uma parte? Sim. Vereadora, a gente pode ver que educação não dá voto, porque o resultado vem muito mais tarde. Educação não vai dar voto daqui a 4 anos ou daqui nas próximas eleições, vai dar voto daqui a 30 anos, quando no Brasil a gente tiver uma grande melhora, a gente tiver um nível de evasão escolar muito menor. É um completo absurdo, realmente, o que a senhora mencionou. A gente tem os mesmos investimentos da UFRJ, se eu não me engano, de 2004, com o dobro de alunos, se eu não me engano. E a gente está vendo esse sucateamento, aquele incêndio absurdo que também ocorreu lá na UFRJ por falta de investimentos na educação. E realmente isso me enoja, porque educação é a base de tudo. Se a gente não tem educação, a gente não tem um governo sólido. Se a gente não tem educação, a gente não tem uma população que saiba pensar e que saiba exercer a sua cidadania da melhor forma. Sócrates, ele era meio, assim, contra a democracia, mas eu vou citar ele num certo sentido. Ele falava que a democracia era que nem um barco. Se você coloca um capitão lá, que ele é super despreparado, o seu barco vai dar errado. E é aí que entra a demagogia, porque daí alguém vai chegar e vai falar, não, eu sou bom aqui, só que na realidade ele não é. E daí que entra a educação, porque daí a educação ela vai aprender, ela vai ensinar os alunos a exercitar o seu senso crítico para conseguir identificar as falhas do nosso sistema. Só isso mesmo, muito obrigado. Obrigada pela parte. Com a palavra, a vereadora mirim Emily da Silva, da Escola de Educação Básica Professor João Widman, que dispõe de 5 minutos. Primeiramente, gostaria de cumprimentar a nossa presidente em exercício, Sofia Berg, integrantes da mesa diretora, aos meus colegas vereadores mirins e a todos que acompanham essa sessão no plenário através das redes sociais e TV Legislativa. Em uma conversa com a diretora da escola, governador Celso Ramos, falamos sobre as melhorias que precisamos para a nossa escola. Conheci um pouco da história do educandário, dos avanços que a escola está conquistando e também de todos os objetivos que ainda serão alcançados. A atual direção assumiu a escola Governador Celso Ramos em 2020, contando com quase 1.200 alunos num prédio que foi inaugurado há 92 anos, e munidos de um plano de gestão que foi escolhido pela comunidade escolar. A equipe conta com um projeto que foi elaborado a partir das dificuldades que a escola apresentava, tanto no lado pedagógico quanto no estrutural. Algumas metas já foram alcançadas, como as salas ambientes, o projeto Psicólogos na Escola, a revitalização dos espaços abandonados, como tantos outros que já foram concretizados. A próxima meta vem de encontro com algumas necessidades que valorizam o nosso meio ambiente e a reciclagem, que é o bicicletário, um espaço onde os alunos possam deixar suas bicicletas organizadas, seguras e que se sintam motivados para usar esse meio de transporte saudável e alternativo. Junto também vem a horta, que será desenvolvida pelos professores e seus alunos,
onde irão fazer todo um estudo de área, plantas e os demais materiais que serão utilizados. E ainda, no mesmo projeto, será feito o Parque Sensorial, um espaço onde possamos ter contato, vivências e trocas em um ambiente de observações. Pesquisas e experimentos, tudo isso com materiais da natureza, construindo com o intuito de desenvolver os sentidos através do cheiro das plantas, do toque nas mais variadas texturas, o barulho local e todas as observações do espaço. Para isso, a escola busca parceria de empresas, comunidades e amigos, pois através de doações de materiais reciclados e alternativos, possam tirar do papel e executar essa obra, que além de ser objeto de estudo dentro e fora de sala, será também um espaço de lazer para as nossas crianças. A senhorita vereadora me concede uma parte? Concedo. Eu gostaria de parabenizá-la por estar fazendo esse projeto e tenho uma grande certeza que irá agregar muito à sua escola. De novo, meus parabéns. Muito obrigada pela parte. Obrigada. A realização deste projeto é essencial para dar outro ponto de vista da educação para os alunos. Obrigada pela atenção. Com a palavra, o vereador mirim Isaac Ramos Loz, da Escola Básica Municipal Lorecita Boma, que dispõe de 5 minutos. Boa tarde. Quero, em primeiro lugar, cumprimentar a presidente da mesa, diretora Laura Leite, e os colegas mirins e as demais autoridades aqui presentes. Hoje gostaria de abordar um assunto de muita importância. Falo sobre a educação financeira. Conheço muitas pessoas que possuem, inclusive, formação superior e, mesmo assim, não conseguem gerenciar seus salários e suas contas bancárias. Por isso, defendo o ensino desse tema nas escolas, o que de fato ajudaria muitas crianças e adolescentes. O ensino da educação financeira contribuirá para as futuras gerações tenham mais responsabilidade no trato das suas finanças e acesso às informações básicas sobre como se faz um planejamento mensal e anual das suas contas. Irá ainda contribuir com a disciplina, organização e melhorar a capacidade de se tomar boas decisões. Através da educação financeira, será possível uma reflexão com a juventude sobre o comunismo exagerado no qual estamos submersos. Poderíamos nos tornar uma geração de consumidores conscientes, visando um futuro planejado e consciente. Tenho dito. Muito obrigado. Com a palavra, a vereadora mirim Brenda Esbe, da Escola Básica Municipal Machado de Assis, que dispõe de 5 minutos. Gostaria de cumprimentar a presidenta em exercício, Sofia Berg, a mesa diretora, aos demais vereadores mirins presentes e ao público ouvinte. A todos uma boa tarde. Na semana passada, foram registrados os primeiros casos da nova variante indiana, chamada B117, do vírus Covid-19 no Brasil. Foram confirmados 16 casos no litoral do Maranhão, vindos de um navio cargueiro da África. A Secretaria de Estado de Saúde do Maranhão informou que os 24 tripulantes permanecem em quarentena, isolados em cabines individuais na embarcação. Além dessas, 9 pessoas testaram positivas para o Covid-19 vindas do mesmo navio. Esta variante já chegou em outros 44 países, sendo que na América do Sul apenas o Brasil e a Argentina foram infectados. Partindo desta informação, é importante o esclarecimento de algumas dúvidas, como, por exemplo, a variante é mais letal que a versão original? O infectologista Gonzalo Vecina explica que ainda há dúvidas em relação à letalidade e que a grande preocupação no momento é em relação à capacidade de transmissão mais acentuada. A vacina é eficaz contra a variante B117? Os estudos indicam que, por enquanto, as vacinas da Pfizer e da Moderna são eficazes contra o bloqueio da variante, mas a OMS incentiva todos a vacinação, pois continua sendo a melhor forma de prevenção. Como evitar a contaminação dessa variante? Os especialistas explicam que a forma mais eficiente de conter a dispersão da nova variante no Brasil é pelo isolamento e cuidado dos infectados e o rastreio dos contatos, ou seja, pessoas que estiverem próximas
que podem ter sido infectadas. Uma pesquisadora do Instituto Evandro Chagas destaca que a estratégia de prevenção contra o Covid-19 são eficazes contra todas as variantes, incluindo essa identificada na Índia. O que deve ser feito neste momento, independente da linhagem que está circulando, é fortalecer as medidas de prevenção, fazer uso da máscara e higienização das mãos, manter o distanciamento social e amplificar a vacinação. Com licença, o vereador me concede a parte? Exato, sim. Vereador, é um tema importantíssimo, muito atual, mas só fazer um pequeno comentário. Eu queria essa agilidade para as vacinas, como está sendo feito para a Copa América agora, né? Daí é maravilhoso. Só isso mesmo, obrigado. Muito obrigada pela parte. Voltando. Fazer o uso da máscara, higienização das mãos, manter o distanciamento social e amplificar a vacinação. Assim, conseguiremos também minimizar a transmissibilidade vital como um todo. Ao criarmos barreiras de contenção, acabamos impactando a redução da severidade, da ocorrência de reinfecções e das taxas de hospitalização. Concluiu. Todas as informações passadas foram coletadas do site G1 e da CNN. Finalizo este discurso citando Leon-C. Madison. Não é o mais forte que sobrevive, não é o mais inteligente, é o que melhor se adapta a mudanças. Uma ótima semana a todos. Com a palavra, o vereador mirim Ademir Klepak Júnior, do Colégio Policial Militar Feliciano Nunes Pires, que dispõe de 5 minutos. Com licença, senhoras e senhores, gostaria de cumprimentar a excelentíssima presidente da Câmara Mirim, Sofia Caroline Berg, e em seu nome as demais integrantes da mesa diretora, meus colegas vereadores mirins, o público aqui presente e a todos que nos acompanham pela TV Legislativa e internet. Uma boa tarde a todos. Hoje, venho falar sobre o assunto que deveríamos tratar com mais importância, sobre a inclusão social. É muito difícil imaginar que pessoas são excluídas da nossa sociedade em razão das suas características físicas, como seu tom de pele, altura, peso e até mesmo a formação física. O ser humano já nasce com essas características e não podemos nos culpar por tê-las. Mas, primeiramente, gostaria de deixar claro o que seria inclusão social. Inclusão social é um conjunto de meios e ações que combatem a exclusão aos benefícios da vida em sociedade, provocada pelas diferenças de classe social, educação, idade, deficiência, gênero, preconceitos sociais e raciais. O mundo sempre permaneceu, de certa forma, fechado para determinadas mudanças em relação às pessoas que são excluídas da nossa sociedade. Mas somente em 1981, a ONU, Organizações das Nações Unidas, criou um decreto tornando o ano de 1981 o Ano Internacional das Pessoas Portadoras de Deficiências. Somente nesta época, as pessoas passaram a perceber que as pessoas portadoras de alguma necessidade especial eram também merecedoras de direitos igualitários. Muitas vezes, diversas pessoas acabam se tomando pela ideia que pessoas que portam determinadas deficiências físicas são incapacitadas para realizarem determinadas ações. Mas, pelo contrário, muitas vezes essas pessoas possuem uma vontade indeterminada de crescerem na vida e alcançarem seus objetivos. Temos como, por exemplo, o cientista Stephen Hawking, que com uma doença degenerativa se tornou um dos mais importantes cientistas. Podemos realizar diversas ações que ajudariam na inclusão social, como, por exemplo, a inclusão de deficientes físicos ou portadores de atrasos cognitivos em escolas regulares, como bem criar programas de assistência social a pessoas de baixa renda e pessoas em situação de vulnerabilidade social, como os moradores de rua, entre outras diversas ações. É sempre bom lembrar que as diferenças se fazem iguais quando todos são colocados em um grupo que as aceite, pois acrescentamos nossos valores morais e de respeito ao próximo, com todos tendo os mesmos direitos e recebendo as mesmas oportunidades diante da vida em sociedade. Para finalizar este meu discurso, gostaria de citar a seguinte frase de um ator desconhecido: a inclusão acontece quando se aprende com as diferenças e não com as igualdades. Muito obrigado a todos pela atenção e sempre lembrando, todos somos iguais e possuímos os mesmos direitos.
Passo a palavra à vice-presidente vereadora Brenda Esbic para dar continuidade aos trabalhos. Com a palavra, a vereadora Mirim Sofia Berg, da Escola Municipal Rodolfo Rodenweger, que dispõe de 5 minutos. Boa tarde. Primeiramente, quero cumprimentar meus amigos vereadores mirins, a mesa diretora e quem nos acompanha pela TVL ou qualquer outro meio digital. Hoje estou aqui para abordar um assunto que já é discutido há muitos anos, o trabalho infantil. Já enfrentamos esse problema há bastante tempo, mas precisamente desde 1990, que foi quando o governo brasileiro reconheceu oficialmente a gravidade da situação. Mas o que é exatamente trabalho infantil? Trabalho infantil é toda forma de trabalho realizado por crianças ou adolescentes abaixo da idade mínima permitida, de acordo com a legislação de cada país. No Brasil, o trabalho é proibido para quem ainda não completou 16 anos, como regra geral, de acordo com o site livredetrabalhoinfantil.org.br. Conforme a Organização de Trabalho, em 2016, aproximadamente 152 milhões de crianças foram submetidas a trabalhar, tendo elas idades entre 5 e 17 anos. Mesmo que esse número tenha decaído nos últimos anos, o trabalho infantil ainda é frequente. Estatísticas apontam que a mão de obra infantil é usada também fora da agricultura, especialmente no Brasil, Indonésia e México. Além das muitas convenções internacionais, o Brasil tem as leis do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, que proíbe a prática de trabalho infantil. A Constituição proíbe que pessoas menores de 16 anos trabalhem, exceto se o adolescente trabalhar somente 4 horas por dia, através do projeto Menor Aprendiz, que pode ser iniciado a partir dos 14 anos. De acordo com o IBGE, o Brasil tem 1,7 milhões de crianças e jovens trabalhando, com idades entre 5 e 17 anos, o que representa 4,6% da população brasileira nessa faixa etária. Os empregos mais comuns que esses jovens costumam ter são como vendedor ambulante, guardador de carros, guias turísticos e entre outros. Esses trabalhos são invisíveis para a sociedade, transformando essa situação em algo normal e aumentando o circuito de aceitação desse ato. As crianças e jovens vítimas de trabalho infantil acabam não aproveitando a infância. Elas não têm memórias boas de quando eram crianças e sofrem traumas psicológicos ou até físicos futuramente. Possivelmente não terão oportunidade de estudo ou de trabalhos que gerem mais renda, pois não tiveram benefício de estudar e aproveitar a infância como deveria ser. Obrigado pela atenção. Tenham um bom dia. Devolvo a palavra à presidenta Sofia Berg para dar continuidade aos trabalhos. Com a palavra, a vereadora mirim Emily Cristina Bonetti, da Escola Básica Municipal Henrique Alfart, que dispõe de 5 minutos. Gostaria de iniciar meu discurso cumprimentando a excelentíssima presidenta da Câmara Mirim, Sofia Berg, os demais integrantes da mesa diretora, os meus colegas vereadores mirins e ao público aqui presente, e aos que nos assistem pela TVL, a todos uma boa tarde. Meu nome é Emily Bonetti e fui eleita vereadora mirim suplente pela Escola IBM Henrique Alfart. Desde já quero deixar meu agradecimento à escola e ao Lucas, que ocupou este lugar antes de mim. Atualmente, estudo na Escola Estadual Básica Santos Dumont e vou procurar representar essas duas unidades, a qual eu tenho muito carinho e gratidão pelos aprendizados. Se analisarmos, ao longo da história, a situação da mulher e as suas conquistas, podemos afirmar, sem medo de errar, que elas são muito recentes e que falta muito para que outras culturas elas deixem de sofrer e serem consideradas como objeto, expostas a sacrifícios, mutilações e um sem número de ações cuja violência física, moral, psicológica são tão fortes que só por si já bastariam para aniquilar toda a chance de felicidade, realização e prosperidade.
Os fatos nos mostram que as mulheres batalharam ao longo dos séculos não foi para ter igualdade com os homens, mas sim para ter um reconhecimento como humanos, como ser humano, e não serem consideradas como objetos, sem vontade própria, para serem reconhecidas e respeitadas em sua dignidade, humanidade, afetividade, capacidade de discernimento, valorização no âmbito familiar, social e reconhecimento profissional. Começaram indo à escola, coisa que não era para mulheres, ou seja, tendo direito à educação e à informação. Passaram a ter acesso ao mercado de trabalho, e, embora com salários inferiores, direito a votos, acesso a determinadas profissões culturalmente tidas como essencialmente masculinas. Isso sem esquecer que antes passaram a escolher o esposo, o que também era, em outras épocas, decisão paterna. Há pouco mais de 30 anos, as mulheres que foram separadas tinham menos chance de ingressar em determinadas carreiras. Embora aprovada nas provas, a reprovação se dava de forma a não poder ser questionada, ou seja, na entrevista de forma subjetiva. Ainda hoje são vítimas de discriminação corriqueira, ridícula e absurda. As mulheres são burras, mulher dirige mal, mulher se é bonita é burra, lugar de mulher é na cozinha. O que é pior, mulheres sendo preconceituosas, dizendo que só confiam nos profissionais masculinos. No entanto, nunca tivemos tantas mulheres nos diversos setores da sociedade. Chefes dos estados, ministras, parlamentares, prefeitas, governadoras, executivas, na carreira militar, policial, no judiciário, juízas, desembargadoras, defensoras públicas, promotoras, oficiais de justiça, e um sem de número de profissões cujo desempenho é reconhecida competência e seriedade sim. Contudo, deixaram de ser mulheres, mães exemplares, filhas devotadas, responsáveis únicas. Em muitos casos, pelo sustento familiar, desempenhando múltiplos papéis e exercitando plenamente a efetividade, a doçura e a ternura, tornando o ambiente menos frio e mais humano. Em função de tudo isso, podemos dizer que é importante reconhecer a diferença sem deixar de reconhecer a igualdade de direitos, que é uma questão moral, política e jurídica. Mais do que viver brigando e discutindo por opiniões, comportamentos, crenças ou afirmação, temos que procurar viver em harmonia, respeitando essas diferenças. Com a palavra, o vereador mirim Arthur Mendes Ismael, do Colégio Sagrada Família, que dispõe de 5 minutos. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar a excelentíssima presidente mirim em exercício, Sofia Caroline Berg, seu nome é demais integrantes da mesa diretora, colegas vereadores mirins, minha colega Maria Letícia, que veio prestigiar a sessão. Muito obrigado. Coordenação da Câmara, telespectadores da TVL, redes sociais e também público aqui presente. Bem, antes de fazer algum comentário sobre as notícias boas que estão partindo do cidadão blumenauense, gostaria de fazer um pequeno comentário sobre as manifestações que ocorreram agora no sábado, né? As pessoas têm se perguntado qual que era o objetivo dessas manifestações. Basicamente, as pessoas estavam reivindicando seu direito à saúde assegurado pela Constituição, que não vem sendo assegurado, né? Enfim, só isso mesmo. Nessa saga de trazer boas notícias que partem do cidadão blumenauense, trago hoje mais algumas boas iniciativas. Então, quando eu fazia parte da pastoral da minha escola, eu visitei a Casa de Acolhida São Felipe Neri. Tem por objetivo prestar importantes serviços sociais, educacionais e assistenciais a crianças em situação de vulnerabilidade social e econômica. A organização é situada no Morro da Figueira, no Velha Grande. Começou em 2012 com o projeto Natal Solidário, onde pessoas e empresas que se sensibilizassem com o projeto possam prover algumas necessidades das crianças. Com o passar do tempo, o projeto foi ganhando corpo. Já na terceira edição, mobilizou 1.000 pessoas da comunidade para dar alegria a 348 crianças. Após isso, mais voluntários aderiram à causa.
formando assim um grupo denominado Amigos da Solidariedade, que visava a identificação de crianças em situação de vulnerabilidade socioeconômica e também de suas reais necessidades. Todo esse processo de análise foi realizado por intermédio de cartinhas, onde as crianças escreviam o que realmente precisavam, desde seus nomes até tamanhos de roupas. Após a pesquisa, essas cartinhas foram disponibilizadas em algumas paróquias para que as pessoas que se sentissem à vontade de fazer alguma diferença fizessem, o que deu certo. Depois de 3 anos de muito esforço, uma integrante do grupo Amigos da Solidariedade resolveu ampliar o projeto e deixá-lo acessível às crianças durante o ano inteiro, as auxiliando e suprindo suas necessidades, vereador Ademir. Com a iniciativa da fundadora Gisele Stelle Cunha e do padre Roberto Carlos Catoni, surge a Casa de Acolhida São Felipe Neri, que exerce um trabalho belíssimo. Eu garanto a vocês, eu visitei lá, é muito belo o que aquele pessoal faz, é realmente incrível, merece muito destaque aqui na cidade, não vejo muito não. Todas essas informações foram obtidas através do site da organização, sãofelipeneri.com.br. Peço que depois deem uma olhadinha, bem interessante. Também temos um projeto de lei do vereador Carlos Wagner, que institui um programa de reaproveitamento de água pluvial nas escolas municipais e centros de educação infantil. Esse projeto trará uma consciência ecológica às crianças, mas também uma maior economia de água. A vereadora Cristiane Loureiro também apresentou um projeto denominado Bosque da Memória, em homenagem às vítimas da Covid-19 em nosso município. Por favor, tem uma fotinho só do Bosque da Memória aí, por favor. Para cada vida perdida, uma árvore será plantada com uma plaquinha que contém o nome da pessoa. A gente tem uma foto aí do município de Apucarana, lá no Paraná, muito bonito, e uma inspiração muito boa para a cidade. A gente tem também um projeto de lei do vereador professor Gilson, que na verdade não constava no meu discurso, mas quis adicionar que vale a pena, permite o uso da parte externa dos muros ou grades das unidades escolares e centros educacionais da rede municipal para exploração comercial de publicidade pela iniciativa privada, mediante o fornecimento, implementação e a manutenção de sistema de segurança predial e patrimonial. Essas parcerias público-privadas, elas não interferem nos cofres públicos e elas valorizam as empresas regionais. Também peguei essas informações do Instagram Políticas BNU, realmente interessante para quem está interessado em política e quer conhecer um pouquinho mais sobre a cidade. Só isso mesmo, muito obrigado a todos. Com a palavra, a vereadora mirim Ana Luísa Neumann Volpe, da Escola Barão do Rio Branco, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a excelentíssima presidenta em exercício, Sofia Berg, em seu nome os demais integrantes da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público aqui presente e que nos acompanha pela TVL e internet. Boa tarde. Uso de drogas na adolescência. Sim, um assunto já muito debatido na sociedade e aparentemente desgastado, mas infelizmente um problema que ainda está longe de ser sanado. Cada vez mais, as drogas são adotadas com naturalidade entre os jovens. A mídia, a televisão e a internet também apresentam o consumo de drogas de uma forma romantizada e normal. O problema começa mais cedo e é mais preocupante do que podemos imaginar. No Brasil, o perfil de usuários de drogas é cada vez mais jovem. De acordo com os dados divulgados pela Secretaria Nacional de Antidrogas, crianças começam o consumo por volta de 9 a 10 anos de idade. Geralmente, a droga utilizada pela primeira vez na vida de um jovem é o álcool, por conta da facilidade de acesso e da cultura em torno da bebida. Inclusive, muitas músicas estimulam o consumo e relacionam a substância como algo descolado ou para se desinibir. A adolescência é conhecida por ser uma fase de muitas primeiras vezes. Isso porque, além do ciclo normal de crescimento, a juventude gosta de procurar novas sensações e experiências. Para os jovens, tudo aquilo que dá emoção é interessante e atrativo. Por esse motivo, mesmo que sem influência direta dos amigos usuários, despertam a curiosidade de experimentar o que a substância pode oferecer. Também o fato de ocorrer diversas mudanças no psicológico do adolescente o torna mais vulnerável. Estresse na escola, problemas familiares, a falta de autoconhecimento, a necessidade de inclusão. Claro. Então, gostaria de exaltar esse assunto no seu pronunciamento. Acredito que a adolescência é, sim, uma fase de diversão, mas por parte, que não devemos nos deixar levar pelas influências dos amigos e, principalmente, outras situações. Até então, para as drogas, que está se tornando algo comum. Obrigada. Obrigada.
ganhando força, parecendo insuportáveis. Então as drogas oferecem a possibilidade de esquecer seus problemas, de relaxar e ir para outra realidade. Trata-se da cultura do prazer instantâneo que as drogas e o álcool proporcionam. Os seus efeitos iniciais fazem os adolescentes se sentirem bem consigo mesmos e acabam associando a droga com o sentimento de felicidade. É criada uma falsa ideia de que cada uso poderão se sentir mais felizes. Da mesma forma, a aprovação dos amigos é um fator que influencia muito o modo como o adolescente se comporta, o que aumenta o risco de uso de substâncias psicoativas. Muitas vezes, os amigos transmitem mensagens de supervalorização do uso de álcool e de outras drogas, de modo que o consumo promova popularidade dentro do grupo. Entretanto, substâncias psicoativas como álcool, maconha e LSD podem alterar ou danificar o desenvolvimento cerebral na adolescência. Cabe destacar que o cérebro humano só se forma totalmente depois dos 24 anos de idade. Por conta disso, jovens que fazem o uso de drogas por bastante tempo podem desenvolver transtornos físicos e mentais crônicos, que demandam tratamentos contínuos. No entanto, de acordo com o artigo publicado em Health on Mestres, os jovens da atualidade não ouvem ou não se interessam por sermões sobre drogas. Precisamos considerar as características da idade e seus anseios. O jovem não quer alguém lhe dizendo o que fazer ou não, isso tanto para seus pais quanto para seus educadores. Quando falamos sobre drogas com os jovens, não devemos subestimá-los. Precisamos fazer uma contrapropaganda da ideia vendida pela narcopublicidade, de uma forma inteligente e criativa. Venho aqui hoje, através desse pronunciamento, pedir a vocês, caros e jovens vereadores mirins, auxílio para a elaboração de planos e ações que partam de nós jovens para outros jovens sobre drogas na juventude. As campanhas e sermões utilizados até então já não atendem mais os jovens da nossa geração. É de extrema urgência e importância que o poder público demande novas estratégias de orientação e acompanhamento a esse grave problema de saúde pública. Obrigada pela atenção. Com a palavra, o vereador mirim Biancato Moisés da Costa, da Escola Básica Municipal Almirante Tamandaré, que dispõe de 5 minutos. Boa tarde. Cumprimento nossa presidente em exercício, Sofia Berg, vereadores e vereadoras mirins, a todos os presentes e ouvintes desta sessão. Venho hoje dizer algumas coisas sobre um assunto que me interessei bastante, que é o lixo nas ruas. O que seria o lixo nas ruas? Bom, é todo o lixo ou resto de resíduos jogado e separados incorretamente, como sacos de lixo, resto de telhas, resto de destroços de construções. Mas vou falar, por exemplo, das sacolas de lixo, colocadas em locais que não têm a passagem dos caminhões de lixo, ou seja, ficam por ali mesmo, causando umas certas coisas que não são de agrado do meio ambiente. Isso causa sujeira no local, presença de animais peçonhentos, cheiros ruins, entupimentos de bocas de lobo e do sistema de drenagem da cidade, causando às vezes enchentes, ou até mesmo em nossa cidade, que podemos ver bastante presença de morros e barrancos, que também podem gerar um deslizamento de terra. Com isso, podemos ver que o lixo nas ruas vem causando uma série de problemas para a humanidade, sendo alguns deles já vistos pela nossa cidade. Esse assunto do lixo nas ruas acaba abrangendo 2 temas que queria muito falar, sendo eles as enchentes e o deslizamento de terra. Sei que o deslizamento de terra já foi abordado pela vereadora mirim Brenda Espig, e por isso quis abordar ele em meu discurso, para que possamos até conscientizar as pessoas que isso é mesmo um assunto sério, principalmente por conta da cidade que vivemos, com um histórico de tragédias deste mesmo e outros acontecimentos. Bom, falando sobre as enchentes, temos que saber como que elas ocorrem e qual a interferência do lixo nessa questão. As enchentes e inundações são muitas vezes causadas pela cheia de um rio, fazendo com que as águas elevem-se acima do normal, em tempo de chuvas fortes. Assim, suas águas acabam invadindo o espaço de moradia de muitas pessoas, além de ruas e empreendimentos comerciais. Como fala neste trecho sobre as enchentes, elas ocorrem por conta do excesso de chuva nos rios. No entanto, o que o lixo tem a ver com as enchentes? Vou falar sobre.
Quando a população descarta o lixo incorretamente, as latinhas, embalagens e sacos de lixo descartados na rua acabam sendo arrastados pela chuva para as bocas de lobo e se acumulam ali na entrada do sistema, bloqueando o escoamento da chuva pela rede de drenagem. Como vimos, o lixo nas ruas pode sim ser uma das coisas responsáveis pelas enchentes. Após a explicação das enchentes, podemos ver as consequências desse fenômeno, como a inundação de residências e vias públicas, perdas materiais, danificação de automóveis, objetos e etc. Proliferação de doenças, malária, hepatite e a febre amarela, leptospirose e entre outros. Podemos ressaltar que esse fenômeno não tem apenas o lixo como causa, mas mencionei apenas ele. Referente aos deslizamentos de terra, vou explicar um pouco conforme o que eu estudei, de como eles ocorrem e o que o lixo teria a ver com esse acontecimento. Um deslizamento de terra ou escoamento de terra é um fenômeno de ordem geológica e climatológica que inclui vários tipos de movimento do solo, tais como quedas de rocha, falência de encostas e profundidade de fluxos superficiais, e de detritos também causados por árvores que acumulam água em raízes, sendo uma delas a bananeira. Com isso, podemos saber que o deslizamento de terra pode ser também um fenômeno natural, tendo como causa infiltramento de água na terra, mas o lixo também está presente nesta questão, e vou falar sobre. Não amontue sujeira e lixo em lugares inclinados, porque eles entopem a saída de água e desestabilizam os terrenos, provocando deslizamento. Não jogue lixo em vias públicas ou barreiras, pois ele aumenta o peso e o perigo de deslizamento. Com licença, vereador, me concede uma parte? Sim. Eu gostaria mesmo de realçar isso que você está dizendo, a importância de se descartar o lixo corretamente para o nosso planeta e para o nosso meio ambiente. Muito obrigada. Obrigado. Sabendo que o lixo tem influência nisso, podemos saber quais as consequências do deslizamento de terra, como a destruição de casas, destruir uma entrada ou desencadear eventos mais catastróficos, como inundações, se ocorrem no lugar errado e na hora errada. Lembrando que sei que o lixo não é a principal causa desse fenômeno, mas ele acaba ajudando muito a probabilidade disso acontecer. Isso tem afetado bastante nossas comunidades de Blumenau, por conta de muitas pessoas acumularem lixos e destroços em pontas de barranco, em costas de morro, causando futuramente um deslizamento de terra. Sei que a principal causa desse fenômeno não seria o lixo, mas ele tem uma certa influência em várias das vezes que ocorre. Perto da minha rua, sempre vejo uma encosta de morro, barranco, que está sempre cheia de lixos, como garrafas, cadeiras velhas, restos de destroços de construções, como telhas e etc. Isso não é falta de a máquina passar, nem nada do tipo. Já vi várias vezes a máquina ir lá para limpar o local. Isso, na verdade, é falta de bom senso das pessoas, que acabam não pensando nas consequências que isso pode gerar, como futuramente cair uma árvore, arrebentar um fio, acabar a luz da rua e, no fim, culpar a prefeitura, que na verdade não tem nada a ver com o que aconteceu lá. Devemos sempre pensar nos impactos de nossas ações, pois o que fazemos de ruim para nós, para nossa cidade, na verdade estamos fazendo de ruim para nós mesmos. Pesquise sempre ações que podemos adotar em dia a dia e que certamente vão ajudar ele. Mas o meio ambiente e nosso futuro. É bom ressaltar que educação vem de berço. Não jogue lixo, nem sequer um papel de bala na rua. Para fazer a diferença, basta apenas uma mudança individual. Jogue lixo no lixo e não nas calçadas, ruas, jardins, praças, rodovias, estradas, rios, riachos, e assim fazemos a diferença. Obrigado, até a próxima oportunidade. Com a palavra, a vereadora mirim Brenda Araújo Matuzewski, da Escola de Educação Básica Harma Rama, que dispõe de 5 minutos.
Mesa diretora, coordenação do projeto, a excelentíssima presidente mirim em exercício, Sofia Berg, aos meus colegas vereadores mirins e a todos que acompanham, uma boa tarde. Hoje quero abordar um tema muito importante para a nossa saúde, a importância dos exercícios físicos. A prática de atividade física é fundamental para a melhoria da qualidade de vida. A combinação de dieta balanceada e rotina de exercícios físicos resultam em um organismo saudável e na prevenção de doenças. Uma rotina de exercícios deve ser adotada por pessoas de todas as idades. Assim, eu também quero falar a importância de atividades físicas também na quarentena. Além de também aumentar a imunidade e prevenir problemas de saúde, as atividades físicas ajudam a manter a boa saúde mental na quarentena, reduzindo o estresse e a ansiedade. E como estamos em casa, muitas vezes por conta da quarentena, podemos fazer exercícios como pular corda, alongar o corpo, subir e descer as escadas, que é um exercício aeróbico que pode fazer diferença. Polichinelo, abdominal, prancha e muito mais. Também podemos fazer atividades físicas vendo tutoriais com coisas que temos em casa e nos ajuda muito. No nosso município, tem vários parques espalhados pelos bairros aqui de Blumenau. Em Blumenau, a Rua 15 de Novembro fica fechada no domingo para os cidadãos se exercitarem, caminharem, andarem de bicicleta, por exemplo. Cada vez mais, Blumenau tenta implantar novos parques, por exemplo, no Trevo da Mafisa, que tem um parque para as pessoas usarem e sei que vai ser muito bem aproveitado. Lembrem, atividade física é algo essencial para uma ótima saúde e uma vida saudável. Os sites em que eu tirei algumas informações foram o Toda Matéria, Educa Mais Brasil, Arimo e Prime Full. Me concede uma parte? Claro. Eu achei esse tema aí que tu escolheu bastante importante e bem legal tu falar. Até eu já fiz um discurso sobre isso. E é bem bom mesmo a gente lembrar que os exercícios físicos ajudam bastante a gente, principalmente nesse tempo de quarentena, que muitas pessoas acabam não saindo de casa e não fazendo nada de exercício físico. Bem legal mesmo o tema. Muito obrigado pela parte, vereador, e a todos pela atenção também. Com a palavra, a vereadora mirim Isabelle Thaís Berkenbrock, da Escola Acesso, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento nossa presidente em exercício, Sofia Berg, as demais que compõem a mesa diretora, vereadores mirins aqui presentes e a quem nos assiste pela TVL. Boa tarde. Hoje eu vim comentar sobre as consequências do distanciamento social. Ao passo que a pandemia do coronavírus, infelizmente, impôs o isolamento social, é evidente que as pessoas fizeram mais uso da tecnologia no âmbito empresarial e estudantil. De modo que as famílias e amigos se distanciaram, no qual ocasionou a falta de afeto e empatia, gerando assim depressão e suicídio. Sabe-se que em 2020, devido à pandemia do Covid-19, foi um ano difícil a todos, visto que o isolamento social foi motivo para muitas depressões, o que também colaborou para o aumento de casos de suicídio. A fim de se isolar para não contrair o vírus, as pessoas passaram a usar os meios digitais para trabalho e estudo. Porém, a internet promove um hábito de dependência de seus usuários, resultando no isolamento desses indivíduos em relação ao convívio pessoal. O site Jornal de Beltrão constatou que o número de depressivos no Brasil são cerca de 5,8%, segundo a OMS. Mas... Me concede uma parte? Sim. Como você citou, infelizmente, esses números de suicídios aumentaram muito durante a pandemia. E mesmo assim, ainda tem muitas pessoas que tratam isso como um drama ou um problema passageiro. Mas não é. E é muito importante a gente ser discutido, porque isso, de fato, é um problema de saúde pública e é um problema que deve ser debatido e ser resolvido pela população. Muito obrigada.
Obrigada pela parte, vereador, e acredito que se a gente for trabalhar nisso, podemos conscientizar as pessoas. Voltando. Mas a Folha de São Paulo alerta que esse número pode chegar a 25%. Portanto, é notório que o crescimento exponencial dessas doenças psicossociais, que é muitas vezes intensificada pelo processo de isolamento social e do uso compulsivo da tecnologia, resultam no sentimento de apatia e, consequentemente, no suicídio das pessoas afetadas por essa doença. Quando uma pessoa pensa em suicídio, ela quer matar a dor, mas nunca a vida, afirma Augusto Curry, que de tal modo o emocional das pessoas gera o suicídio. A fim de deter esse problema, pode-se haver a retenção de equipamentos tecnológicos, com o propósito de aumentar a socialização por parte dos jovens e reduzir o índice de problemas causados pela falta de empatia, gerando maior grau de interação social e, por conseguinte, reduzindo o número de suicídio. Obrigado pela atenção. Com a palavra, a vereadora mirim Marcela Ávila dos Santos de Farias, do Colégio Bom Jesus Santo Antônio, que dispõe de 5 minutos. Mesa diretora da Câmara Mirim, em exercício Sofia Berg, boa tarde. Em nome de quem cumprimento a todos aqui presentes e a quem nos acompanha nas demais redes sociais e TV. A economia estável é um dos pilares que constrói uma sociedade mais justa e sustentável. Com ela, vence o balanceamento dos preços e a queda da desigualdade social. A soma de todos esses fatores ajuda na melhoria do poder aquisitivo da população de baixa renda. Em conclusão, na redução da pobreza. A educação financeira é uma chave importantíssima para que a população economicamente ativa normalize o ato de poupar e investir seu próprio dinheiro sem danos econômicos futuros. O site Blog Vexter traz a informação de que 45% dos brasileiros não fazem controle financeiro, e entre os que fazem, 21% utilizam a própria memória para gerir as finanças. A análise de dados como esse torna possível a conclusão de que o teor econômico que rege a mente brasileira deve ser mudado. Ademais, a ciência dos gastos e dos ganhos de uma família ajuda na estabilidade econômica do país, sendo essa ação muito importante. Outro sim, no site Educando Seu Bolso, um formulário revela resultados alarmantes, como 18% dos entrevistados responderam corretamente sobre juros compostos, 82% falharam no cálculo da matemática financeira, que naturalmente afeta diretamente suas vidas. Por isso, a educação financeira deve ser imediatamente implementada no currículo escolar populacional, com o intuito de amenizar casos de crise e falta de dinheiro. Vereador Mirim? Obrigado, vereador. Vereador, me concede uma parte? Claro que sim. Com certeza, é um tema importantíssimo. A educação financeira, ela traz independência financeira, consequentemente uma pessoa tem uma vida melhor. E pensando nisso, até apresentei um projeto de lei, não sei, né, o que vai dar, porque como eu havia mencionado, educação não dá voto, mas focado nessa questão da educação financeira, para a gente incluir nas matérias, na grade curricular municipal de ensino, educação financeira. Isso vai trazer um melhor desempenho financeiro e vai também fazer com que Blumenau cada vez mais se torne essa capital de educação financeira, porque eu creio que sim, com o futuro, com esses novos projetos de lei também que estão vindo aí, também permitindo que a iniciativa privada ajude muita coisa. E é isso, só isso. Muito obrigado. Muito obrigada, Arthur. Realmente eu concordo com você e pode contar comigo para esse projeto de lei. Vou estar totalmente do seu lado. Por conseguinte, os desafios para transmitir essa matéria para todas as escolas do Brasil são numerosos. Mas ainda assim, a importância desse assunto deve ser discutida com vontade, pois a falta de informação impacta negativamente milhares de brasileiros por dia. A dominação dos conceitos e fundamentos básicos da educação financeira já traria muitas consequências benéficas para a estrutura econômica da população, reduzindo gastos e, assim, melhorando a qualidade de vida. Com essa conquista, a estratificação social aumentaria, ou seja, a desigualdade social pararia de ser sancionada, liberando a oportunidade de enriquecimento da classe social mais baixa. Então,
Centros educacionais deveriam estar dispostos a dialogar sobre tal assunto com seus alunos, indicando soluções para situações de apuros, disponibilizando palestras e incentivando a pesquisa acerca da economia, exercitando cidadãos cada vez mais aptos para atuar de forma eficiente em sociedade, sem pesadelos futuros e com uma economia estável. Muito obrigada. Com a palavra, a vereadora mirim Maiara Macais, do Colégio Alfa Castelo, que dispõe de 5 minutos. Gostaria de cumprimentar a excelentíssima presidente em exercício, Sofia Berg, em seu nome os demais integrantes da mesa, colegas vereadores mirins, pessoas que nos assistem pela TV Legislativa e outros meios digitais, a todos uma boa tarde. Água, uma palavra com 4 letras, mas com tanta importância para todos nós seres vivos. A água é tão essencial para nós, mas acho que ela não é muito apreciada e observo muito desperdício. O Dia da Água, em 22 de março, já passou, mas nunca é tarde demais para conscientizar as pessoas sobre esse recurso tão importante que devemos cuidar muito bem para termos ele disponível. Pesquisei um pouco na internet e vi que 100 litros de água tratada no Brasil, somente 63 litros são consumidos e os outros 37 litros são perdidos. Essas perdas ocorrem devido a vazamentos, ligações irregulares, falta de medição ou medição incorreta e roubos. Vejo também muita poluição nas águas. Um exemplo disso é o Ribeirão da Velha, aqui em Blumenau, que tem um nível de poluição maior que o recomendado e está poluído pelo esgoto. Quanto à alteração na cor da água, a falta das chuvas e acúmulo de matéria orgânica no fundo do ribeirão são apontados como causas. Mares, oceanos e rios também são muito afetados, pois recebem todo dia uma grande quantidade de poluentes, como esgoto doméstico, industriais, lixo sólido e que são levados pelos rios que desaguam no mar. Por conta de toda essa poluição que citei, o planeta Terra tem muita água, mas apenas 2% de toda a água é potável. Vereadora Mirim, me concede uma parte? Claro. Eu gostaria de parabenizar por lembrar desse tema muito importante, que realmente é bem importante hoje em dia, mas não é tão falado. Meus parabéns. Muito obrigada pelas palavras. Nós podemos diminuir a poluição das águas se todos nós mudarmos suas ações, como não descartar óleo de cozinha no ralo, não utilizar... Vereador, Claro. me concede uma parte? Com certeza. Então, há uns milhares de anos atrás, a gente já tinha um filósofo pré-socrático chamado Tales de Mileto, que ele falava que arqué, ou seja, a origem de tudo, era a água. Então, a água, ela não está sendo meio que distribuída da maneira adequada. A gente tem muito desperdício de água. Na indústria têxtil aqui em Blumenau, que inclusive é polo têxtil, a gente também tem muito desperdício de água. Na questão pecuária também a gente tem muito desperdício de água. Então a gente precisa rever alguns conceitos que a gente tem. Tema muito bom, muito válido. Muito obrigado. Muito obrigada pelas palavras. Continuando. Não utilizar pesticidas ou herbicidas nas plantas. Jogar lixo sempre em local adequado e amarrar bem os sacos antes de pôr na lixeira. Não jogar nenhum tipo de material, como sacolinhas de mercado, por exemplo, e embalagens em rios, lagos e mares. Reduza o desperdício de água fechando as torneiras ao escovar os dentes, o chuveiro durante o banho, entre outros. Obrigada pela atenção. Atenção, senhores vereadores mirins, para o início da ordem do dia, com a discussão e votação das seguintes proposições. Requerimento 8 de 2021. Vereadora mirim Isabelle Thaís Breckenbrock. Peço à segunda secretária para que faça a leitura. Providências no sentido de agilizar o processo de vacinação em Blumenau, utilizando o método de drive-thru. O pedido se faz necessário tendo em vista que evitará aglomerações e dificuldades no acesso do sistema para agendamento de horários, visando assim maior segurança e agilidade para a população. Em discussão.
Com a palavra, a vereadora mirim Isabelle para realizar a defesa do seu requerimento. Então, acredito que se a gente utilizar esse método do drive-thru aqui na nossa cidade de Blumenau, será bem mais ágil para a aplicação da vacina, que é evidente que está sendo bem demorado. Então, conto com o voto favorável de vocês. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado. E a Secretaria para providências. Requerimento 9 de 2021. Vereadora mirim Sofia Caroline Berg. Peço à segunda secretária para que faça a leitura. Providências no sentido de realizar roçadas no bairro Fidelis, especificamente na rua Professor Hermann Lenz, próxima à Escola de Educação Básica Municipal Professor Rodolfo Rollenweger, entre os números 2125 e 2230. O pedido se faz necessário tendo em vista que a existência de vegetação atrapalha a circulação de pedestres e veículos, principalmente para quem mora no lado esquerdo da rua, pelo motivo de um mato estar muito alto e não é possível verificar se vem algum carro vindo. Em discussão. Com a palavra, a vereadora mirim Sofia, para realizar a defesa de seu requerimento. Boa tarde. Bom, com a aprovação do requerimento, melhoraria muito a situação de quem mora no meu bairro, e também ficaria uma aparência bem mais bonita, porque, por exemplo, a minha vizinha, quando ela vai sair de carro, é ruim porque ela não consegue ver se tem algum carro vindo. Então, pode ter perigo de acontecer algum acidente. É isso, obrigado. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado. E a Secretaria para Providências. Requerimento 10 de 2021. Vereadora mirim Emily da Silva. Peço à segunda secretária para que faça a leitura. Providências no sentido de executar o projeto do Parque Sensorial na Escola Governador Celso Ramos, localizada na Rua da Glória, número 888, bairro Garcia. O pedido se faz necessário para promover outro olhar para a escola e um novo estilo de aprendizado para os alunos. Em discussão. Com a palavra, a vereadora mirim Emily para realizar a defesa do seu requerimento. Eu trouxe meu discurso falando sobre o projeto, já apresentando as melhorias para os alunos e para a escola em geral, tanto na educação quanto os benefícios que vão trazer para eles. Eu espero que eu conto com o voto de vocês. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado. E a Secretaria para Providências. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a presente sessão, agradecendo aos presentes, convocando os vereadores mirins para a próxima sessão ordinária mirim, a realizar-se no dia 14 de junho de 2021, às 9 horas, nesta Casa Legislativa. A todos uma boa tarde.